Convido a igreja para a leitura de um versículo apenas, embora nós falaremos de vários outros textos, à luz deste versículo, chave da nossa meditação nesta noite. Encontra-se nesta epístola a quem eu sempre comparo como a família Monte Sião. Lembra bem quando eu falo que essa epístola tem muito a ver com a igreja Monte Sião. Então, é a epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler só apenas um versículo, versículo de número 17. Filipenses 3, 17. O texto da palavra de Deus diz assim: Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Quando o Senhor Jesus, ele veio a este mundo no momento preservado por Deus, na plenitude dos tempos, o Senhor veio e estabeleceu Cristo durante 3 anos o seu ministério. Após ele ensinar os seus discípulos da importância da vida cristã, ele desafiou os seus discípulos para uma grande missão. E ali nós temos registrado em Mateus 28, verso 19, da essência da vida dos seus discípulos, mas a vida da igreja do Senhor. Fazei discípulo entre todas as nações. A verdade, irmãos, que quando a igreja começou, com aqueles 120 membros, ali conforme Atos capítulo 1 registra, depois que os apóstolos foram selados pelo Espírito Santo de Deus, e aquela toda ousadia e intrepidez, e a coragem do apóstolo Pedro em falar para aquele povo que levou Cristo à crucificação, mas tinha um propósito já estabelecido por Deus, que era a redenção da sua igreja. A igreja começa a crescer. E aí o texto revela o seu crescimento. E ela começa a se expandir. Ela não fica apenas, como diz Atos 1, verso 8, tão somente em Jerusalém. Ela se estende para Samaria, para a Judéia, e diz o texto, até os confins da terra. Na extensão do reino de Deus e da obra do Senhor, ela foi alcançando as nações, as tribos, povos, e chegou a palavra de Deus até nós. E esta palavra chegou até nós há alguns anos atrás, quando aqui nesta região Deus levantou um grupo de irmãos para serem portadores desta grande mensagem, e com o desafio, com a coragem também, enfrentando as diversidades da vida, mas se estabeleceu com firmeza a pregação do Evangelho nesta região. E passado algum tempo, levanta-se aqui um grupo de irmãos, dos quais nós temos ainda um grupo pequeno, de remanescente fiel, dessa igreja, que Deus tem preservado as suas vidas. Nós fazemos parte, então, dessa história de 45 anos da nossa igreja. Nesses 45 anos de história, Deus continua trabalhando conosco. Deus prepara a sua igreja, prepara o seu povo para grandes desafios. Mas o que importa nesta noite, irmãos, que nós entendamos que esse desafio nesta noite não é para um grupo exclusivo da igreja, que falamos nesta noite sobre o tema, sejamos exemplo para o rebanho do Senhor. Quando nós falamos nesse tema, sejamos exemplos para o rebanho do Senhor, a ideia é só para os pastores, só para os presbíteros, só para os diáconos. Não, a igreja é desafiada desde o seu líder, do seu pastor, mas estendendo toda a igreja, ou seja, os seus líderes e liderados. Nós fomos convocados pelo Senhor para esse grande desafio, porque um dia nós fomos escolhidos do Senhor, nós fomos separados pelo Senhor
para esse serviço na igreja do Senhor. Ou seja, não só esse grupo reservado, falado neste instante, mas todos nós, um dia que passamos por essa experiência maravilhosa, essa experiência que homem algum pode comprar, pode adquirir, a não ser obra e graça de nosso Deus na vida do homem, na vida da mulher. Ou seja, a salvação, né? A palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, então, a morte é a consequência das mazelas do nosso pecado. Por isso é que Deus sentenciou como sentença de morte, por afrontar a santidade de Deus, os nossos pecados como a morte. Mas não para aí tão somente. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde a sua eternidade, dentro do plano divino da Trindade, Deus enviou o seu Filho amado. E esse seu Filho amado, Jesus Cristo, veio para fazer algo extraordinário, de redimir, de resgatar a sua noiva, a sua igreja. E agora então, o texto diz, se o salário do pecado é a morte, o texto continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, o presente da vida eterna, eu e você, só alcançamos pelos méritos de Cristo Jesus. Não é pelos nossos méritos, não é por nossas obras, ou por qualquer outra coisa, nada podemos fazer para adquirir isso, a não ser a ação do Espírito Santo de Deus, que um dia aplicou na minha vida e na sua vida. O texto de Filipenses, capítulo 3, que nós lemos, o apóstolo Paulo chama neste versículo para uma responsabilidade muito séria, sem dúvida, para este pastor que vos fala, para os irmãos que foram escolhidos ou reeleitos nesta manhã, como também para a igreja do Senhor Jesus, que nós fomos convocados por esse Deus para nós estarmos preocupados aqui na terra com a nossa missão, como foi muito bem dito na oração do nosso irmão Daniel, nós somos cidadão do céu. Nós não somos cidadão aqui da terra, embora o nosso nome esteja registrado como brasileiros, etc. e tal, mas a nossa missão como cidadão do céu é falar desse evangelho neste mundo, porque Deus preservou a minha vida, a sua vida, para pregar essa tão grande mensagem. Tanto é que no capítulo 3, agora no verso 20, vai exatamente enfatizar isso quando ele diz a seguinte mensagem: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, enquanto Deus preserva as nossas vidas, Ele espera da sua noiva, Ele espera da sua igreja obediência à sua palavra. Ou seja, nós, como cidadãos do céu, dessa pátria celestial, Deus preserva nós como embaixadores do céu neste mundo para anunciar as boas novas do Evangelho. O texto mostra por detrás um grande personagem. Esse grande personagem aqui, você conhece muito bem a história deste homem, apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem zeloso, estudioso, era um dos grandes homens da linha dos fariseus, estudioso por excelência, muitos predicativos esse homem tinha, vários, se fosse na nossa linguagem hoje, vários doutorados na vida dele. Mas um dia ele tomou uma iniciativa, numa revolta muito grande no seu coração, de ver um segmento chamado cristianismo crescendo. E ele não admitia isso. Não posso permitir que o nosso judaísmo, o nosso pensamento, da nossa crença, fique abafada por esse cristianismo. Ele se levanta e, com a autoridade constituída, prepara os seus soldados, sua escolta militar, vamos fazer uma varredura. E, aliás, ele presenciou de perto, ele viu, e aquilo se acendeu ainda mais a sua vontade, quando viu aquele diácono Estevão sendo apedrejado até a morte.
Quando ele viu aquilo aconteceu, acendeu a sua ira ainda mais, a sua vontade de vingança, de exterminar o cristianismo. E ele vai então, com toda a sua autoridade, mas ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso. E quando ele está no caminho, nós conhecemos a história, e a sua conversão então nasce de uma forma profunda, quando o Senhor então vai ao encontro daquele homem todo-poderoso, com toda a sua cultura, e derruba, prostra sobre a terra, e mostra que o Senhor é todo-poderoso. Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando se levanta, é encaminhado, é conduzido à casa de Ananias, vem a sua restauração da sua visão. Agora ele está enxergando não só a visão física, mas a visão espiritual. Ao ponto de um dado momento, na entrevista com um dos reis, ele diz assim: ó rei Agripa, eu não posso ser desobediente à voz celestial. Queridos irmãos, como igreja do Senhor, a responsabilidade é muito grande. E eu estou consciente disto. Não é pela minha reeleição, ou pela reeleição dos meus queridos irmãos, presbíteros e diáconos desta igreja, mas a responsabilidade dobrada a cada instante que acontece na nossa vida. A responsabilidade que é outorgada por Deus, através dessa assembleia, da responsabilidade, da exposição fiel da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vem nessa igreja e diz assim: sede, meus queridos irmãos, meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O que Paulo está dizendo à igreja de Filipenses: olha para a sua igreja. Filipenses, olha para os seus líderes, para os seus presbíteros, para os seus diáconos, para os seus evangelistas. Veja nesses homens modelo e exemplo para o reino de Deus e para a obra do Senhor. Mas não tão somente eles. Olha para a igreja de Cristo, a igreja que é modelo, a igreja que é exemplar, também como era a igreja de Filipenses. A prova evidente disso é que ele mostra claramente as marcas dessa igreja tão forte, tão dedicada na obra missionária. Mas ele alerta algo muito sério neste texto, que quando nós desejamos obedecer os ensinos da palavra de Deus, nós somos cercados de inimigos da cruz de Cristo. E às vezes os inimigos da cruz de Cristo estão bem perto de nós, e muitas vezes ao nosso redor, sentados nos bancos, às vezes ao nosso lado, seja na igreja, seja no concílio, seja em qualquer outro segmento. E é por isso que o apóstolo Paulo alerta: observai como eu ando diante do Senhor, que vocês sejam modelo, não da minha pessoa, mas de Cristo Jesus. E ele diz: por que isto? Veja o verso 18 e 19, diz assim, o capítulo 3, pois muitos andam entre nós, olha bem, pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E aí no verso 19, e o destino deles é a perdição, e o Deus dele é o ventre, e a glória dele está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Meus irmãos, é com muita dor, realmente com muita tristeza, que nós estamos no século 21, um século onde homens têm sido transformados em verdadeiros empresários da fé. Verdadeiros homens que se levantam como pregadores deste evangelho, mas por detrás disso está uma grande empresa da fé, mercadejando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer isso à igreja de Corinto, chamando a atenção para essa realidade que nós precisamos ter cuidado, porque muitas vezes eles estão fazendo aquilo que não agrada a Deus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, diz assim, porque não estamos como tantos outros, veja bem,
porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Há um verdadeiro mercado, meus irmãos. Há um verdadeiro mercado. O mercado da fé. Quem pode mais? Quem oferece mais? Quem tem mais poder? Quem tem menos poder? Quem tem mais cura? Quem tem mais libertação? A sua bênção vem através de um valor X, A, B ou C? É isso que nós vivenciamos hoje. Não é isto que a palavra do Senhor nos ensina. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipenses. Queridos irmãos, igreja, cuidado. Não sejais imitadores desses falsos pregadores. Mas se devemos imitar aqueles que pregam com fidelidade a palavra de Deus. Certa vez o Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele escreve dizendo o seguinte: eu sou bom pastor. Mas ele diz, mas vem aí o lobo, o mercenário, aquele que vem com roupagem de pastor, com roupagem de líderes, mas são verdadeiros mercenários, verdadeiros lobos, e tem trazido grandes tragédias na igreja do Senhor. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo então vai dizer a esta igreja sobre a importância da liderança, de como nós sejamos exemplo para o rebanho do Senhor, como líderes, como os oficiais da igreja, mas como a igreja liderada, esses nossos queridos irmãos, também sejam exemplos no reino de Deus, na sua vida diária. E há 3 coisas que podemos destacar como desafio para a nossa caminhada da vida cristã. Atentos a essa mensagem tão cristalina, tão pura, tão verdadeira, sobre a régia da palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Diante disso, como nós devemos ser, então, exemplo para o rebanho do Senhor? Não só os líderes, mas também a igreja. A primeira coisa, vida consagrada ao Senhor. Uma das coisas que marca o verdadeiro adorador, o verdadeiro líder, a verdadeira igreja do Senhor, é uma igreja que está comprometida com a sua vida de consagração. Não consigo entender que você que é eleito de Deus, você que foi comprado com o precioso sangue de Jesus, é capaz de fazer algo que ao mesmo tempo diz que glorifica a Deus e ao mesmo tempo é inimigo da cruz de Cristo. Em outras palavras, você diz que é do Senhor e participa de festas que muitas vezes exalta o Deus desse século do que o Deus verdadeiro. Mas eu sou do Senhor. Eu vou à igreja. A palavra de Deus diz que, infelizmente, há crentes que muitas vezes se transformam em verdadeiros tropeços para outras pessoas, né? Isso o apóstolo Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele fala sobre a liberdade. E a liberdade tem limites. Não uma liberdade sem limite. O Senhor nos coloca parâmetro na nossa vida de consagração. Se eu preciso de fato adorar a Deus, e eu quero adorar esse Deus, Ele me coloca limite, sim. Eu tenho que aprender que isso agrada a Deus, mas isso não agrada a Deus. E eu não farei, porque eu sou do Senhor, ou porque nós somos do Senhor. Então, muitas vezes, irmãos, nós vemos hoje tropeços. Sabem quem? Pastores indo para a lama, para a sua sujeira. Pastores perdendo o seu ministério. Oficiais perdendo o seu ministério. Igreja se acabando. Sabe por quê? Porque não souberam ter uma vida de consagração ao Senhor. E Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando ele termina no capítulo 10, dizendo sobre os limites, ele vai enfatizar o que ele disse na igreja de Filipenses: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus irmãos, para nós, de fato, que recebemos essa incumbência, renovação da nossa vida cristã, deste compromisso que nós temos com a obra do Senhor, com a igreja gloriosa de Cristo Jesus, pesa de nós a responsabilidade de ter uma vida consagrada ao Senhor.
não é possível na vida desse pastor, não é possível na vida dos nossos presbíteros dessa igreja, não é possível na vida dos nossos diáconos da igreja, não haver uma vida de consagração. Eu não posso brincar, nós não podemos brincar, meus irmãos, com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Deus confiou um rebanho, Deus confiou parte dessa grande igreja gloriosa de Jesus Cristo. Pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade como líderes do reino de Deus na vida dessa igreja. A igreja gloriosa de Cristo desejará seguir os ensinos da palavra de Deus, vivenciando através dos seus escolhidos como eles vivem na vida prática da sua consagração. Ah, irmãos, como tem sido doloroso quando você ouve tais expressões assim. Eu não confio no ministério do pastor tal. Eu não confio no ministério do presbítero tal. Eu não confio no ministério do diácono tal. Porque não vejo nesses homens seguidores de Cristo Jesus. Então a nossa responsabilidade como líderes é de que nós sejamos exemplo para o rebanho do Senhor. Mas a igreja de Cristo, numa vida de consagração ao Senhor, seja exemplo também no corpo de Cristo, né? Nessa caminhada da vida cristã. Nós podemos tirar como aplicação ainda o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: como que nós podemos consagrar a nossa vida? Ele diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem possa o instruir? Então ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós só podemos ter a mente de Cristo se nós tivermos uma vida de consagração ao Senhor. Um escritor cristão, pensador, diz o seguinte: um pregador pode frisar os seus conselhos com ousadia e autoridade, somente quando pode confirmá-los com seu próprio exemplo. Então não adianta você pregar se você não vive. Não adianta você falar de Cristo se você não vive. Essa é a responsabilidade da liderança. O apóstolo Paulo também vai dizer que o desafio de nós sermos imitadores, meus como sou de Cristo, como diz também em 1 Coríntios 11:1, ele vai dizer para a igreja de Filipenses, para nós também: vida missionária na igreja do Senhor. Uma das coisas que o apóstolo Paulo deixou claro naquela igreja, essa missão gloriosa de ser uma igreja que tem uma vida de consagração ao Senhor, mas uma vida missionária. O que isso quer dizer, irmãos? O desafio é de todos nós. A igreja foi chamada para grandes desafios na pregação do Evangelho de Cristo. Não é possível você caminhar 5, 10, 15, 30 anos. Quem sabe nós já estamos chegando àquele momento de combater o bom combate, terminar a nossa carreira, e que fizemos na pregação do Evangelho. Quantas pessoas ouviram através dos nossos lábios e coração a mensagem da pessoa de Cristo Jesus? Quantas pessoas receberam de você ou de mim, de cada um de nós, o Evangelho de Cristo Jesus, a pregação das boas novas de salvação? Você que é empresário aqui, alguns irmãos, né? Um desafio muito importante. Lembro uma vez que fui convidado, ainda estava bem no comecinho do ministério, por um empresário em São Caetano do Sul. Ele tinha uma pequena empresa de rolamentos de motores. E aí me chamou para uma vez pregar numa sexta-feira na empresa. Eu fui conhecer a empresa, tinha 20 e poucos funcionários. E o pessoal entrava às 8 horas, saía às 5 horas, 5 e alguns minutinhos. Mas das 8 horas, de 8 horas até 8h30, ninguém trabalhava na sexta-feira. Ele chamava todo mundo dentro daquele salão de rolamento, e ali então ele pegava o seu piano, o seu órgãozinho, que não era bem piano, um instrumento menor, e ali ele tocava e cantava e dava uma preleção da palavra de Deus. Depois ele terminava e dizia assim: olha, eu estou fazendo isso porque eu não quero ninguém aqui que seja crente por causa que sou dono da empresa, não quero ninguém não, eu só quero que você saiba o que Jesus fez na minha vida, e eu quero transmitir isso para você.
E aí um dia falando e conversando, passado algum dia eu ligo para ele, e aí rapaz, como é que está aí a empresa? A empresa não está muito bem não, a empresa está quase fechando, mas uma coisa eu estou feliz, Deus tem usado, e muitas pessoas ali, através de um e de outro, têm alcançado o evangelho da graça do Senhor. Como é importante você ser bênção, como irmão em Cristo, na empresa, como ser bênção no seu trabalho profissional, como você ser um instrumento do Senhor. E assim foi a igreja de Filipenses. No capítulo 1, no versos 5, 6, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo isso com muita alegria, que esses irmãos eram verdadeiros imitadores de Cristo e exemplo para o rebanho. O verso 5 e 6 diz assim no capítulo 1, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, e estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa poder entender esse chamado, esse desafio nessa caminhada da vida cristã. Ser exemplo para o rebanho do Senhor, ou sejamos exemplo para o rebanho do Senhor, entre líderes e liderados, nos leva ao terceiro desafio. O desafio que nós devemos estar como igreja do Senhor. Vida pronta para sofrer por Cristo Jesus. Meus irmãos, a vida de consagração a Deus não vai isentá-lo de sofrer por Cristo Jesus. A vida missionária de você pregar o Evangelho e ser um instrumento abençoador para muitas outras vidas, chegar aos pés de Cristo Jesus, como você sendo um instrumento dessa obra maravilhosa, não isentará você de sofrer por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, se olhar na sua primeira, segunda e terceira viagem, aliás, quando ele chega na terceira viagem, ele presta um relatório à igreja de Antioquia e diz assim, olha, eu não tenho mais para dizer para você se é 4.000, é 5.000, eu vou dizer, é dezena de milhares de pessoas sendo convertidas aos pés do Senhor Jesus, pela instrumentalidade, não só dele, mas de todos os seus líderes que pregavam a palavra de Deus por todas as regiões das suas viagens missionárias. Paulo está dizendo que para a igreja de Filipenses, e eu alegro por essa igreja, porque a palavra chegou aqui, e vocês têm sido cooperadores, têm sido zelosos na pregação do Evangelho, mas não estão isentos de sofrer por Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo deixa isso claro, com a sua experiência de líder na igreja, diz assim, olha, apesar de Deus ser uma bênção na minha vida, e ele terminou com alegria o seu ministério, mesmo em prisão, mas ele não deixa de relatar o que aconteceu com a sua vida. E ele diz assim, no verso de número 23 da segunda carta aos Coríntios, de capítulo 11. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoite, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apredejado em naufrágio 3 vezes, e uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Mas ele vai e continua dizendo, e aí finaliza no verso 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Aqui está, meus irmãos, o desafio dos líderes. Não pode ser líderes apenas na Santa Ceia. Não pode ser líder apenas nessa ou naquela reunião. O líder espiritual, aquele chamado por Deus, pastores, presbíteros, diáconos, tem que viver uma vida diária em preocupação com o rebanho que Deus confiou a cada um de nós.
a responsabilidade de termos a visão do reino de Deus e, de uma forma particular, a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Nós fomos chamados, fomos escolhidos, agraciados por essa bênção de Deus, outorgada por esta Assembleia, para termos essa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, de zelar, de cuidar, de doutrinar o rebanho que Deus confiou em nossas mãos. A Igreja de Cristo recebe esse desafio, não só como líderes, mas como liderados também. Paulo termina a sua carta em Timóteo, ele vai chamar o seu pastor, seu filho na fé, dizendo da responsabilidade de ser imitadores, como ele diz em Filipenses, para a igreja de Filipenses, mas ele vai dizer também para o seu filho na fé, Timóteo. Diz assim: olha, Timóteo, tu tens seguido de perto, olha, tens seguido de perto, você tem sido o meu imitador, né? O meu ensino, o procedimento, o propósito, fé e longanimidade, amor e perseverança. Coisa maravilhosa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Timóteo, também vai acontecer isso com você. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram nas regiões por onde ele passou, de todas elas, entretanto, Deus me livrou. Mas como livrou se foi açoitado? Como livrou se passou fome? Como se livrou? Deus o sustentou dos momentos de dores, de sofrimento. E o Senhor estava com ele naqueles momentos de perseguições. Mas ele vai dizer a Timóteo, mas a todos nós, como igreja do Senhor, disse no passado, né? É agora dizendo para todos nós hoje. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus queridos irmãos, como igreja gloriosa de Cristo Jesus, sejamos exemplo para o rebanho do Senhor. Líderes e liderados. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós.